Senhores, a tragédia no Rio Grande do Sul também afeta o sistema prisional do Estado. Problemas como presídios alagados ou ilhados, a transferência de detentos, policiais trabalhando vários dias direto. Enfim, são relatos de presos transferidos, motins, as penitenciárias, algumas delas sem luz e água. Encharqueados, por exemplo, mais de 1.100 detentos tiveram de ser transferidos depois que as celas alagaram. E isso acabou gerando superlotação em outros presídios. Também registros de penitenciárias alagadas em Júlio de Castilhos, Uruguaiana, Canoas, Porto Alegre, Arroio dos Ratos e também em São Jerônimo. Essa é uma situação bastante dramática, né, Pipeno? Também, entre tantas. Então, e o que fazer com os presos, né? Porque muitas ideias já foram dadas, inclusive permitir que aqueles de menor periculosidade fossem liberados, aqueles que estão lá em regime semiaberto, porque para onde levar essa turma toda, essa gente? Você não vai misturar, por exemplo, os detentos com as pessoas que estão em abrigos, né? Isso é uma coisa absolutamente irracional e seria dar oportunidade para que mais crimes fossem cometidos, sem contar que aumentaria a possibilidade de que todos eles acabassem fugindo. Então, é um negócio muito, muito difícil mesmo. A outra alternativa é deixar preso. Bom, mas aí os caras vão morrer lá, enfim, afogados. Como é que vai fazer? Não é uma situação simples, não. Segré. Eu não sei, o sistema prisional brasileiro está absolutamente desbordado de pessoas, não tem como tirar de um lugar e levar para outro porque tem vaga, não tem vaga. É uma situação muito difícil. A questão é que isso contrapõe de alguma maneira, dizer, em função de uma catástrofe, então estamos premiando pessoas que deveriam estar presas por delitos que cometeram. É uma situação sinceramente complexa. Não tenho a mínima ideia de como resolver, mas uma coisa fica clara, não pode juntar uma pessoa que está presa com pessoas que estão na sua liberdade. E isso evidencia já a situação limite em que o sistema penitenciário brasileiro se encontra, né? Não só limite, mas você vê a onda de crime no meio dessa desgraça do Rio Grande do Sul que está acontecendo. É uma barbaridade isso. Aliás, as pessoas às vezes não querem sair de casa, como a Beatriz acabou de reportar no início do programa, porque elas têm medo de ser assaltadas, de ser roubar a casa dela. Então é inacreditável que nesse momento de uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, as pessoas ainda têm medo do crime. Nesse momento é salvar a vida e evitar o crime. E as pessoas que estão nos abrigos querem voltar rapidamente para casa para tentar salvar o pouco que sobrou dentro de casa antes que seja roubado por esses bandidos. Então é realmente uma situação muito complexa, muito difícil e mostra esse caos do sistema penitenciário brasileiro que precisa urgentemente ser revisto. Essa é uma questão que é a pauta mais urgente hoje. Não dá para ter um sistema penitenciário nas condições precárias que o Brasil tem, com quase 40% das pessoas que estão presas estão ali de provisório, não foram julgados. Então mistura essa turma com bandido, com homicídio, com casos, enfim, de crime grave, hediondo. É uma barbaridade. O sistema carcerário brasileiro é a escola do crime no Brasil. Entrou lá, vai acabar caindo na mão de uma das facções. É por isso que essas facções criminosas crescem de uma forma assustadora no Brasil. E daí a nossa questão, que não cansamos de repetir, é que cadê o Plano Nacional de Segurança Pública? Porque senão, daqui a pouco, o crime organizado na verdade, vai criar um Estado dentro do Estado, como já acontece em alguns lugares, como Rio de Janeiro e tal, mas isso pode acontecer numa escala gigantesca, como está acontecendo em outros países da América Latina, como aconteceu na Colômbia, como está lá no Panamá, no Equador, enfim, é uma desgraça isso. Nós precisamos encarar esse problema, e esse problema começa no sistema penitenciário caótico que existe no Brasil. Fora a questão logística nesse caso, porque se havia a dificuldade para transferir as pessoas que estavam em casa para um lugar seguro, como fazer isso numa condição também de segurança para os presos e para a sociedade,
numa situação como essa? Não tem como. Transferir para onde? E vai levar para onde? O mundo real é muito difícil isso, porque, veja, numa situação normal, o transporte de presos não é uma situação simples, porque envolve um risco real de fuga, né? Então há uma mobilização de policiais e de recursos. Imagine numa situação dessa. Então, isso demandaria recursos, isso demanda dinheiro, tem toda essa questão logística, e aí, como os meus colegas bem colocaram, para onde levar? Dado que o sistema carcerário brasileiro ele está sucateado e superlotado. E quando a gente fala em superlotado, é pela falta de construção de presídios. Não é porque o Brasil prende muito. Na verdade, o Brasil prende pouco, né? Mas tem pouco presídio dado os crimes que são cometidos. Então, tem que investir em mais presídios. Talvez, se a gente tivesse numa situação dessa, mais presídios, seria um problema menor. Seria ainda muito difícil do ponto de vista logístico e orçamentário, mas seria um problema menor. Agora, é um problema muito grave que você não tem para onde levar. Nesse caso, por exemplo, vamos imaginar que o Brasil tivesse o sistema penitenciário perfeito. Considerando que está tudo inundado, para onde levar esses caras? Quer dizer, essa é uma dificuldade prática, sim. E acho que nenhum gestor, nenhum Estado chegou a pensar em algo numa assim. situação como essa. Eu concordo com isso, por isso que eu até tomei o cuidado de falar o seguinte, seria uma situação um pouco menos pior, mas eu concordo que o problema logístico contigo, ele seria bastante grave, né? Tá tudo inundado, como é que você faz? Mas pelo menos você ainda teria para onde levar. A gente agora está numa situação que você tem, além disso que você bem colocou, esse problema logístico, tá tudo inundado, você não tem para onde levar. Agora, um único ponto aí, Aros, que eu li em alguns jornais, o afrouxamento de regras para os presos, isso seria a pior, como bem colocou o Segré, seria a pior solução, né? Porque aí seria premiar o criminoso. Aliás, a gente viu isso na pandemia, né? Dada a situação de pandemia, fala assim, a polícia, a justiça determinou, o Supremo determinou, falou, a polícia não pode mais subir o morro no Rio de Janeiro, dado o risco da pandemia. O que aconteceu? O tráfico soltou lá rojão, champanhe, né? Comemorou, porque evidentemente aumentou muito o poder do tráfico nesse período, dado uma decisão muito ruim aí tomada por um ministro supremo. Não, e tem um ponto que envolve o trâmite disso, né? Se até as instâncias ali do judiciário estão afetadas ali no Rio Grande do Sul para dar conta de uma outra situação dentro da calamidade, como é que vai parar para olhar quais são os casos que precisam ser observados e que tem essa possibilidade? Aqueles que... E vai ter tornozeleira, por exemplo, para monitorar quem precisa ser monitorado? Ou seja, a extensão disso como operação mesmo, ela é inviável, né? Ela é dentro da condição que a gente está vendo ali de acontecer, né? É verdade.